Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus amados, a palavra de Deus nos deixa claro, nos revela com clareza qual que era o propósito de Deus através de Jesus. Deus faz as coisas por decreto. E tudo aquilo que Deus determinou fazer, Ele faz. Deus não falha nos seus decretos. Deus não muda. Deus age de acordo com aquilo que Ele mesmo na eternidade determinou fazer. Deus não é influenciado por ninguém. Deus não é dominado por ideias externas. Deus não é dominado por sentimentos externos, por influência de ninguém. Deus determinou, diz a palavra de Deus, na eternidade, antes que houvesse mundo, Ele determinou salvar a igreja, salvar os seus eleitos através de Jesus. E ao criar o mundo, logo em seguida que criou todas as coisas, Ele criou também o homem. E esse homem veio a pecar, e lá no Éden Ele já firmou a aliança de salvação com este homem, prometendo que nasceria Jesus, e que Jesus seria aquele cordeiro que seria enviado ao mundo para ser sacrificado em favor do pecador, para salvar o homem do pecado, que o homem entrou no pecado, o pecado entrou no mundo, e diz a palavra de Deus que o homem já nasce com essa natureza pecaminosa. Diz a palavra de Deus que o homem nasce morto nos seus delitos e pecados, e o homem não tem como se livrar desse pecado, porque a palavra de Deus deixa clara para nós que a situação do homem como um pecador que não se arrependeu, como um pecador que não conhece a Jesus, como um pecador que está andando de acordo com os seus desejos, com os seus sentimentos, com a sua natureza pecaminosa, a palavra de Deus nos deixa claro que este homem está morto espiritualmente. A palavra de Deus nos deixa claro também, através dos escritos de Paulo, ele falando aos Coríntios, que o homem natural, este homem natural é o homem que vive naturalmente no pecado. Este homem não aceita as coisas de Deus, não aceita as coisas do Espírito, porque para esse homem as coisas de Deus é loucura. E aqui no capítulo 2 de Efésios, onde nós lemos, no primeiro versículo, Paulo diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então vejam bem, quem nos deu vida? Deus. E como Ele nos deu vida? Através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, em que situação que nós estávamos quando Deus nos deu vida? Diz a palavra de Deus que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Então eu quero dizer para você, meu amigo, meu amado, que vai ouvir esse vídeo, que Deus tem um propósito para salvar o mundo, e esse propósito é Cristo. Deus determinou, decretou que a salvação do homem é através do seu Filho. O homem não tinha como sair desse estado de pecado, porque a Bíblia diz aqui que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Paulo fala aos Colossenses que nós éramos por natureza filho da ira. Então o homem que não dá atenção a Deus, que não volta para Deus, que não abre o seu coração para receber a Jesus como Senhor e Salvador, esse homem está morto nos seus delitos e pecados. E não tem como o homem se livrar dessa situação de morto nos seus delitos e pecados, se não for por Jesus Cristo. É através do Senhor Jesus que Ele nos dá vida, que Ele nos ressuscita para Deus, porque a palavra de Deus diz que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, que a ressurreição de Cristo é a causa de sermos ressuscitados para Deus. Ele nos dá vida,
nós estávamos como os mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos por natureza filhos da ira, mas Ele nos deu vida. E aqui no versículo 8 que nós lemos no início, Paulo diz que é porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus. Amados, a palavra de Deus deixa claro para nós. A salvação não é algo que você faz para merecer. A salvação não é algo que você gera com as suas obras, com as suas caridades, com a sua religião, com os seus ritos religiosos, com as suas promessas, com os seus sacrifícios, com as suas ofertas. A salvação não depende daquilo que você faz. Porque o homem natural, o homem pecador, ele está morto. Então as suas obras diante de Deus é morta. A Bíblia diz através do profeta Isaías que nossas obras são como trapo de imundícia diante de Deus. Aquilo que você acha que é bom, que você acha que faz de bondade, não serve nada diante de Deus para a sua salvação. Porque o texto nos diz que nós somos salvos pela fé. Isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus, não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Porque se a salvação fosse uma coisa que nós gerasse a salvação, que nós fizéssemos por merecer a salvação, o homem tinha no que se gloriar. O homem dizia: eu sou bom, eu faço caridade, eu dou dinheiro para a religião, eu ajudo na religião, eu sou um religioso por natureza. Isso agrada a Deus. Eu quero dizer para você, amado, que isso diante de Deus não serve para nada para a sua religião. Porque senão o mérito não é de Deus, o mérito não é de Jesus, o mérito é seu. E nós não temos mérito nenhum na salvação. Nós diante de Deus nós somos mortos, a não ser que o Espírito de Deus venha sobre nós, a não ser que o Espírito de Deus nos abra a mente e o entendimento e nos dê vida. Tudo que fizermos não vale nada diante de Deus. Esta é a realidade, esta é a palavra de Deus. Nós não temos como pregar para você uma mensagem palatável a você. Nós temos que mostrar para você que as suas obras, a sua religião, o seu sacrifício, as suas ofertas, aquilo que você acha que é bom, isso é trapo de imundícia diante de Deus. Isso é a realidade nossa diante de Deus. Se não é a misericórdia de Deus manifestada em Cristo Jesus, nós estávamos perdidos. Nós éramos por natureza filhos da ira. O nosso destino seria o inferno, a condenação eterna. Mas o castigo que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós, a condenação que nos separava de Deus, a condenação que nos empurrava para a condenação eterna, para longe da presença de Deus, Deus imputou isso em Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo que tem que levar você a sentir alegria diante de Deus, porque a sua salvação não depende de você. Se dependesse de você, você estava no inferno. Porque não existe nada em bom. Aquilo que a gente acha que nós temos de bom, diante de Deus é lixo. Não tem nada de bom que nós façamos para merecer algo de Deus. Deus está muito além da nossa realidade. A Bíblia diz que Deus transcende a história. Como você quer fazer algo de bom para merecer algo de Deus? Não entre por esse caminho. Reconheça, meu amado, reconheça que você é um pecador, que você está morto nos seus delitos e pecados. Reconheça que você, por natureza, você é filho da ira, e que sem Jesus jamais você chegará na presença de Deus. O plano de Deus para salvar o homem é através de Cristo, porque Cristo se fez carne, Deus se fez carne, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele foi para aquela cruz, morreu, derramou seu sangue, ofereceu o seu sangue como sacrifício para proporcionar a nós condição de chegarmos diante de Deus. Porque no estado de morto nos nossos pecados, no estado de condenado que estávamos, nós não teríamos condições de alcançar nada de Deus. Mas Jesus imputou sobre ele, Deus imputou sobre Jesus os nossos pecados. Então, quando o homem tem esse entendimento, quando o homem recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele está livre dos seus pecados. A Bíblia diz que é uma ressurreição. Nós ressurgimos dentro dos mortos. Nós temos uma ressurreição espiritual para Deus.
Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras, ele ressuscita para Deus. E aí Deus olha para você, Deus não vê mais os seus pecados, Deus não considera mais o seu passado, Deus não vê mais a sua imundícia de pecado. Deus olha para você e vê a justiça de Cristo que Deus imputou em você. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não tem outro meio do homem alcançar a salvação. Não tem outro caminho que o homem possa chegar a Deus. Hoje em dia nós estamos vivendo uma situação muito difícil. O Senhor Jesus disse que isso iria acontecer. O Senhor Jesus disse que as pessoas sentiriam como, a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, que as pessoas iam sentir como coceira no ouvido, que as pessoas não suportariam ouvir as palavras da verdade, a sã doutrina, que as pessoas correriam através de fábulas, através de coisas que agradam aos seus ouvidos, coisas que satisfaçam os seus desejos pecaminosos, coisas que satisfaçam o seu ego, a sua vaidade. As pessoas não suportam ouvir a verdade, mas a verdade é essa, amado. Ou você reconheça o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, ou você reconheça o plano de Deus revelado pela palavra de Deus, ou você continuará no seu estado de morto nos seus delitos e pecados. Você continuará no estado de filho da ira, e Deus não terá por inocente o culpado. Deus inocenta o culpado através de Jesus. A partir da hora que o homem abre o seu entendimento e reconheça o sacrifício que Jesus fez na cruz, reconheça que Jesus pelo seu sangue nos comprou para Deus e nos transformou em reino e sacerdote. A hora que você tem esse entendimento, a hora que você abre o seu coração e recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ressurgiu de entre os mortos para Deus. E aí Deus não lembra mais dos seus pecados. O seu passado será apagado. Os seus pecados não serão mais lembrados. Por que não será mais lembrado? Porque Deus vai olhar para você e vai ver a justiça de Cristo imputada em você. Então a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Você tem que entender que isso é dom de Deus, isso é obra de Deus. Isso não é algo que foi gerado em nós por nós. Isso não é algo que nós façamos algo para merecer. Nós não merecemos nada diante de Deus. E não venha com essa ideia aí que está sendo pregada na televisão, que você tem que sacrificar algo para merecer algo de Deus. Isso é mentira. Você não tem que sacrificar nada. O sacrifício que você tem que fazer a Deus é o seu corpo. Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus, quando você é lavado pelo sangue do Senhor Jesus, quando você é perdoado dos seus pecados, quando você é justificado diante de Deus através de Jesus. Jesus foi o cordeiro imolado para derramar o sangue, para nos perdoar, para nos lavar, para nos dar uma consciência nova, para nos dar um coração novo, para imputar em nós a justiça de Deus. Ou você recebe a justiça de Deus através de Jesus Cristo, ou você estará condenado eternamente. E a Bíblia diz que dura coisa é cair na mão de Deus. Deus não terá por inocente o culpado. Venha a Cristo. Entenda o plano de Deus para a salvação. Abra o seu coração, abra a sua mente, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, gaste tempo meditando nesta palavra, gaste tempo ouvindo a voz de Deus através da Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, leia com humildade, abre mão dos seus ideais, dos seus pensamentos, da sua religião, daquilo que você tem ouvido, desses ensinos falsos. Ouça a palavra de Deus, ouça a Bíblia, deixa Deus falar com você através da Bíblia, deixa Deus revelar para você o plano dele através da palavra dele. Não seja enganado, a salvação é obra de Deus, e essa obra é através de Jesus. Você não tem outro meio. Ou você recebe o Senhor Jesus, ou você entende isto, ou você estará numa situação muito difícil diante de Deus, o dia do juízo final. Esta é a palavra que eu tenho para você. Abra o seu coração. Busque conhecer a vontade de Deus. Porque nada será feito por você, através de você. É Deus realizando em nós a salvação, através de Jesus Cristo. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Não é pelas suas obras.
Não é pela sua bondade, mas é pela graça de Deus, pela bondade de Deus através de Jesus. Que Deus te abençoe e que você abra seu coração, abra sua mente, busque conhecer o plano de Deus. E o plano de Deus está revelado na sua palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. Não tem outro meio de você chegar a Deus. Que Deus te abençoe. Ouça esse vídeo. Não perca, não deixe essa oportunidade de ouvir o plano de Deus para a sua salvação.